Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Esse programa tem por objetivo trazer para o conhecimento do nosso público as pessoas que fizeram e fazem a história de Balneário Camboriú. Esse programa está sendo gravado no dia 29 de abril de 2021, por isso nós estamos usando máscara, estamos em meio à pandemia de coronavírus, mas o convidado de hoje é uma figura importantíssima na história, não só de Balneário Camboriú, mas diria até do estado e do país. Vereador, prefeito em 3 oportunidades, deputado federal, senador da República, vice-governador, governador, deputado estadual, só podia ser Leonel Pavão. Prazer em tê-lo conosco. Prazer é meu, Elias. É muita alegria que estou aqui. Perfeito. Agora vamos começar um pouquinho dessa história, desse amor do Leonel Pavão com Balneário Camboriú. Como é que tudo começou? Bom, começou quando viemos morar para cá em 1972, há 44 anos atrás, na BR-101, no antigo Garrafão, e tínhamos o terreno que vinha até o bairro das Nações. Na eleição que elegeu o Meirinho, e o Meirinho fez a festa de comemoração no nosso restaurante, Garrafão, posto de gasolina, lá na BR. E começamos, na época, já nos envolver em função da escola, grêmio estudantil, discussões sobre temas da educação moral e cívica, a questão política, né? Temas importantes da política. Daí começou a surgir esse amor por Balneário Camboriú, pelo turismo, pela história, pelas coisas boas que nós sentimos que poderia ter a cidade. Perfeito. Mas assim, na política propriamente dito, candidatura a vereador foi em 1982. Foi. Antes disso, inclusive, eu cheguei a colocar meu nome como candidato a prefeito e a vice-prefeito quando era mais jovem ainda, nos anos de 80, tá? Não, 78. E quando eu fui estudar no FAIAL, lá começou a questão de ser candidato a vereador. Aí fui candidato a vereador, fui o mais votado, né? Um dos mais votados, que o Paulo Caseca foi o mais votado. E graças a Deus, estamos aí. Nessa legislatura que começou em 1983, tinha muita gente, né? Você falou do Paulo Caseca, mas tinha o Sérgio Girardi, João Machado, Rudes Cabral, Nelson Nites, Remida Silva Osório, Hamilton Silva, o Terrível, Santos Gervásio e o Taió. E o Wilson Achute. A família Achute é vereador desde aquela época. É de avô, para avó, para neto, para filho, né? É uma história. E era uma Câmara altamente qualificada. Você veja que tinha vários empresários, né? Faziam parte de advogados, engenheiros. A Câmara, o prédio da Câmara, que era meio simplesinho, né? Na rua 1061. Muito simplesinho, menor que essa sala. Eram 2 mesas, lá de lá os vereadores da oposição e lá de cá os da situação. Mais ou menos assim, de frente, assim, que nem você aqui. Corredorzinho aqui no meio e o presidente ficava aqui, na ponta. Era uma sala apenas para assessoria. Uma sala para assessoria, só. Para toda a assessoria, vereador, diretor, tudo. E a sala que era das sessões, que tinha lá 12 cadeiras para os visitantes e a vaga dos vereadores. Perfeito. Acho que era 7 vereadores, né? Agora, Pavão, naquela época também vocês foram eleitos para 6 anos, né? Tinha sido uma eleição anterior que teve prorrogação de 2 anos e aquela de 82, a eleição era eleger os vereadores para 6 anos. 6 anos ficamos de vereador. 6 anos foi uma Câmara atuante. Nós debatemos muitas coisas na época que depois eu acabei idealizando como prefeito. Inclusive a Interpraias. Né? Começamos na época pedindo ao prefeito Schultz que abrisse a rodovia até Itapema. E ele abriu até Laranjeiras, uma parte. E quando eu fui vereador, fizemos a indicação.
fiz a indicação. Quando fui prefeito, eu fiz o projeto e enviei para Brasília. Quando fui federal, deputado federal, eu tirei o projeto da gaveta, lá do Ministério do Transporte, e transformamos em emenda parlamentar e aprovamos uma emenda do sul do Brasil para a Enterprise. Então, começou como vereador, depois como prefeito, depois como deputado federal e como prefeito eu inaugurei ela. Então, teve 4 legislaturas, não foi fácil. Perfeito. Agora, depois dessa eleição de vereador, o senhor já, no ano de 1988, disputou, então, a prefeitura de Balneário Camboriú, uma eleição que no começo parecia muito difícil, né, em função dos nomes envolvidos, mas que o senhor acabou tirando de letra, né, eu diria assim. Mais de 50% dos votos fizemos, né? Era uma... Contar isso da história de como é que foi feita a montagem não dá um programa. Mas nós entramos como o azarão, praticamente, que eram 2 forças políticas, uma liberada pelo comércio, o setor hoteleiro e o comércio, e a outra da construção civil, que era o Nelson Nitz, da construção civil, e o Alberto Pereira, falecido Alberto Pereira, do setor comercial, empresarial, né? E o Pavan, que era churrasqueiro da churrascaria Pavan. Com o Aristo de Viz. Com o Aristo de Viz, que é uma história muito fantástica. Ele foi fundamental nessa vitória da gente. O Nelson tinha o Rudes como candidato a vice. O Nelson tinha o Rudes Cabral e o Alberto Pereira tinha o Clécio Bernardoni. Não, naquela foi o Jurandir Knaben. Ah, não, foi o Bernardoni. Cleofano Bernardoni. Foi o Bernardoni já falecido também, falecido, né? também. Olha, que coisa, que história incrível, né? E ganhamos por mais de 50% dos votos. Perfeito. Eu me lembro que um repórter disse assim, aguenta coração. Que por acaso... Se por acaso eu estava entrevistando aqui. Aguenta coração. Era na Santur, na Citur era feita a apuração. E eu acompanhei a votação na minha churrascaria com rádio a pilha. E o juiz de direito atual, Mascarenhas Passos, e o Cavalcante, que era o Cavalcante da eleitoral do Ministério Público, e tinha o Atahalpa, que era o diretor do fórum. Eles ligaram e disseram, não venha para cá, que é a multidão, sim, que podem roubar as urnas. Não venha para cá, vai dar confusão. Fica aí. Era quase 5 horas, ele me ligou e disse, pode vir. O juiz que hoje, a Quinta Avenida, tem a rodovia de Atoalpa, Mascarenhas, Passos. Que muita gente não sabe disso. Isso. Muita história. E eu fui lá, foi um fenomenal, uma festa muito grande. O voto era no papel ainda, né? No papel. E, por exemplo, Balneário Camboriú contava os votos de Itapema, Camboriú, e depois que veio a contagem de Balneário Camboriú. Eu me recordo que o clima era tão complicado que a direção da Rádio Camboriú na época mandou que eu fosse para Barra Velha, fazer apuração em Barra Velha, para não ficar aqui, porque estava muito complicado, o clima estava muito pesado. Aí eu fiz Barra Velha, depois fiz Pissarras, que na época não era Balneário Pissarras ainda, era Pissarras, e quando cheguei aqui não tinha começado o Balneário, daí que eu comecei a contar os votos, né? Fazer a contagem para a Rádio Camboriú dos votos do Balneário. Foi um clima assim... Clima tenso. Né? Muito tenso Havia mesmo. uma expectativa de que em outras urnas eles venceriam, porque eu vencia quase todas, né? Sim. Aliás, naquela vez, acho que ganhou em todas. Todas as urnas. Todas as urnas, né? Não, eu não ganhei na Barra. Na Barra, por causa que eu dizia que eu era contra a ponte para passar carros. Uhum. Que o Schultz estava fazendo uma ponte para passar veículos. Sim. E eu, na Câmara, era contra. E dizia que se eu fosse prefeito, aquela ponte não sairia. A ponte não sairia. Eu virei prefeito, eu demoli as pilastras que lá estavam. E se tivesse essa ponte sido feita, a Avenida Trânsito seria engarrafada a cada minuto por causa da BR-101. E não teríamos marinas, porque não passaria uma embarcação igual da BR-101, a antiga ponte. Sim. Uma embarcação grande não passaria por debaixo. Para me agradar, chegar a trazer um projeto, uma ponte que se abria. Com isso, talvez o Pavan ficasse quieto. Eu disse, olha, essa ponte vai ficar sempre aberta ou sempre fechada. Aberta vai ter tantas marinas, que não tem tanta, né? De número de barcos.
ou os carros vão ficar passando por fila que não dá para mais abrir a ponte. Eu falava meio na gozação isso aí. Mas eu fiquei prefeito, e como prefeito, eu realmente mandei demolir as pilastras que lá estavam. E não tivemos a ponte. E se fizesse a ponte, não existia Barra Sul, ia ser uma passagem. Porque hoje tu vai passear na Barra Sul. E se tu fizesse a ponte, um rabo da ponte ia dar na praia. E o outro rabo da ponte, outra ponta da ponte, ia dar lá na igreja da Barra. Então, veja como é que seria. Entendeu? Mas hoje tem uma passarela. Mas o objetivo era a passarela mesmo, porque não eram os veículos. Né? O objetivo era a passagem de pessoas que passavam de barcos na época. Né? Mas eu acho que foi um grande ganho nós impedirmos esta ponte, porque perderia o glamour, a Barra Sul, que é hoje, perderia o glamour de Balneário Camboriú. Na época, a BR-101 era de mão simples, 2 pistas e uma ponte só. Dava um acidente, ficava quilômetros engarrafado. Se desse um acidente ali, ia ser todo pela Via Atlântica. Sim. Ia ser um caos, a BR-101 ia para a Atlântica. E até a ligação com o Itajaí. E, aliás, não tinha nem, naquela época não tinha nem Normando Tedesco ainda, a Beira-Rio não tinha. Não tinha, não tinha nada. Era mão inglesa no verão ali. A Atlântica era mão dupla. Tanto que a Avenida Brasil vai até no final, num trecho ali, e vira para a Atlântica. Antes da Beira-Rio, vira para a esquerda, é a Avenida Brasil também, até na Atlântica. E ali para frente era mão dupla. E eu, quando fiquei prefeito, eu fiz a primeira mão inglesa. Sim, recordo. Que daí ficava contramão, para evitar que os carros se confrontassem. Porque a gente tinha que passar pela frente de um e outro. E antes de sermos prefeito, era tão engarrafada aquela região que os carros voltavam pela praia. Isso. Voltavam pela areia da praia. Que o Baturité era o point. Era o chamariz, era o point. Lá era só Baturité, não tinha outra coisa, exceto isso aí. Tinha lá um parque de diversão aquático, que era do Paulo Casec, né? E tinha o mercado de pesca. Sim, e o Tedesco com o camping. O camping do Tedesco, que é onde está a Marina, e o Baturité. Não tinha aquela coisa toda. A Avenida Atlântica, eu brincava sempre, até no discurso eu dizia, esta avenida, se botar a chave, aliás, um carro com a chave na ignição, ela não termina o trecho da avenida e a chave cai. De tanto que trepidava. Trepidava. Então era de lajota, todo desregulada, né? Então eu disse, aqui nós vamos asfaltar. Que não tínhamos nenhum metro de asfalto. Não tinha asfalto na época. Calçamento, tinha a rua Dom Henrique só e a rua Panamá, Bairro das Nações, acho que é Panamá. Não tinha calçamentos bairros das Nações, não tinha bairro do município, não tinha Vila Real, nada. Não tinha Quinta Avenida, não tinha as marginais da BR-101. Então, nós começamos a colocar os asfaltos depois, né? Começou aí que explodiu. Foi. É mais ou menos isso que vai falar aqui, né? Claro, é lembrar essa história, né? Essa história, é. Mas eu gostaria de também lembrar um pouquinho. Depois o senhor foi prefeito até 92, aí em 94 participou de uma eleição. A princípio o senhor queria sair como candidato a deputado estadual, mas daí deram um golpe e o senhor foi candidato a deputado federal. Foi. Eu ia estadual, me tiraram a vaga de estadual, botaram o Marasquim, e eu corri, daí sobrou a vaga, daí eu fiquei fora. O Manuel Dias era candidato a deputado federal, com o número 1201. O Brizola chamou o Manuel Dias para coordenar a campanha nacional dele e sobrou esse número. Eu entrei na justiça e ganhei o número 1201 e fui o deputado federal mais votado. Entendeu? Então, era para ser estadual e federal eu fui porque o Manuel Dias deixou o número. Sobrou. Eu requeri o número para mim.
Pois é, essa é uma outra história muito interessante, né? E logo em seguida o senhor... Voltei prefeito. Apesar de estar fazendo um trabalho muito bom lá em Brasília, mas optou por voltar a ser candidato a prefeito 2 anos depois, né? 96. Como deputado federal, era difícil você se pronunciar, era muito discurso como lido. Apesar de que eu ficava lá às 6 horas da manhã, esperando para me inscrever, para poder falar às 2 da tarde, 3 horas da tarde. Mas era 500 deputados, é difícil. E os partidos escalavam os seus representantes para falar. Mesmo assim, nós conseguimos realizar um trabalho notável. Eu e o Serafim Venzon, que também era que era deputado de Santa Catarina. E aí eu voltei e fiquei prefeito. De novo, e onde surgiu várias transformações. Várias transformações, graças a Deus. Aí já valia a reeleição, o senhor foi reeleito? Fui reeleito prefeito de novo. Pela 3ª vez eu fui prefeito. E quando eu concorria a prefeito, eu dizia que o meu candidato, ou quem vai assumir daqui 1 ano e meio, 2 anos, é Rubens Espernal. Eu já dizia que eu queria concorrer a governador de Santa Catarina. Eu queria. Eu renunciei, eu cumpri o que eu falei, não que o Rubens tenha exigido, em hipótese nenhuma, tudo por questão pessoal nossa. Ele assumiu a prefeitura e eu assumi a candidatura queria ser candidato a governador. Daí, candidato a governador tinha o Vidiquim, não podia ser o Pavan. Aí eu reivindiquei a vaga de senador da República. Em várias reuniões aqui de Balneário Camboriú, e com o Rubens, com a Zóquia, com várias pessoas, né, diziam para mim: Pavan, vai a estadual. Estadual tu está garantido. Eu disse: não, eu vou a senador da República. O trabalho que nós realizamos em Balneário Camboriú, todo o Estado conhece. E foi. E eu me elegi senador da República, mais de 1 milhão de votos, em função do trabalho que realizamos, pela transformação que a cidade sofreu. O povo vinha para cá e via as mudanças constantemente. E isso me deu uma bagagem política muito forte. Então, quando eu fui a senador, já sabiam quem era o Leonel Pavan. Foi uma loucura. Aí viramos senador, e depois de senador... Que é um mandato garantido para 8 anos, o senhor ficou 4... Era 8 anos, e se eu ficasse os 8 anos, eu teria direito à aposentadoria, que eu não sou aposentado pelo Senado. E quando eu vim a vice-governador, foi numa composição para o PMDB servisse de Serra, ou de Geraldo Alckmin. Aí eles precisavam que o PSDB fosse vice de Luiz Henrique em Santa Catarina. Luiz Henrique era presidente do PMDB nacional e queria o Leonel Pavan de vice. E, por um acerto nacional, eu vim em serviço. E, por consequência, com a renúncia do Luiz Henrique, eu virei governador de Santa Catarina. Mas toda essa história, Elias, que a minha história é linda, eu me orgulho, né? Toda essa história é em função do que nós realizamos nessa cidade. As mudanças, as transformações. O primeiro orçamento meu foi 12 milhões de reais. O segundo orçamento, lá do segundo mandato, era 26 milhões. O terceiro mandato, 48 milhões. Hoje é 1 bilhão 350 milhões, fora as reservas. É o excesso de arrecadação. Então nós não tinha 1 metro de asfalto, só tinha um posto de saúde, aonde é hoje o Centro Cultural. Exato, que era do Estado, né? Só tinha um posto de saúde. Não tinham escolas municipais. Tinha o Médici, o Antônio Lúcio e o Guislandi. 3 escolas municipais. Tudo foi feito de novo. Tá? Posto de saúde tinha 1. Creches, tinha 1 ou 2 creches. Hoje todos os bairros têm creche porque nós construímos em todos os bairros.
não tinha associação de moradores, não tinha centros comunitários. Então, essas transformações todas foram feitas com pavimentação, com rodovias, com pequenas praças, com transporte de árvores, essas mudanças todas que fizemos. O plano diretor, que deu uma amplitude para a cidade, onde acabamos com kitnetes, acabamos com 2 quartos, acabamos com a história de 100 apartamentos, 50 garagens, tem que ter cada suíte, ou cada quarto, uma garagem. Então começou a ficar difícil. E não se construiu mais de 2 quartos para cá, cada vez do estado em direção ao centro da cidade. Então houveram transformações fantásticas que a cidade me deu uma bagagem política muito grande. Eu devo muito a Balneário Camboriú, eu fiz muito pela cidade, acho que fiz bastante. Sabe que as pessoas não me conhecem, a maioria não me conhece de Balneário Camboriú. Porque eu estou há 20 e poucos anos fora da política, daqui de Balneário Camboriú, no caso, né? Quando eu saí da prefeitura, eu saí em 2001, eu saí, entendeu? Então, os que estão daqui para cá, não sabem. Sabe quem estudou nas escolas municipais, ganhava o leite e o pão, ganhava o uniforme, que o prefeito ia lá almoçar com eles, surpreendia as creches, surpreendia as escolas, ia lá com eles, né, para almoçar, surpreendia a diretora da escola. Então eles sabem. Ora, essa grande juventude de Balneário Camboriú e alguns moradores nem sabem da história. Por isso que esse programa tem que ser importante. Perfeito. Agora, gostaria que o senhor fizesse rapidamente uma relação daquilo que o senhor viu quando chegou aqui e daquilo que o senhor está vendo hoje de Balneário Camboriú. Bom, Balneário Camboriú era uma cidade interiorana, assim, interiorana do centro, mas ela era fraca em questão de realizações públicas. Itajaí era o centro de tudo, depois vinha São José, Florianópolis, assim por diante. Aqui é Joinville, Blumenau. Balneário Camboriú quase que não existia em termos de cidade de competência. Não tinha asfalto, nós não tínhamos escolas nos bairros, não tínhamos um posto de saúde, só tinha a PAI, no caso, que até hoje, a PAI, né, que graças a Deus, bom trabalho que realizam, não tinha um centro comunitário, não tinha associação. A Avenida Atlântica era de Lajota, a Avenida Brasil era de Lajota, a Terceira Avenida, a Quarta Avenida, a Avenida do Estado era Mão Simples, era também de paralelepípedo. Depois transportamos paralelepípedos lajotas para a Quinta, Sexta Avenida, lá para outras avenidas. E a cidade então era apagada. Um terreno valia... O que vale num bairro das Nações hoje, num bairro de Balneário, é o que valia mais ou menos um terreno na Avenida Brasil, Avenida Atlântica. Mais ou menos, tá? A devida proporção. Então a cidade precisava de transformações. E a primeira transformação... Aliás, eu peguei a cidade em greve, 6 ou 7 meses de greve, 2 vezes que eu assumi em greve. E a cidade é tomada de lixo. O lixo do Balneário Camboriú era colocado no bairro das Nações, onde é o estádio de futebol, do lado do batalhão. As moscas de Balneário Camboriú eram em quantidade, porque o lixo todo era jogado ali. O primeiro ato meu, no outro dia eu cancelei de botar o lixo em Balneário Camboriú e comecei a transportar em Itajaí. E Itajaí reclamou, vetou. Eu digo, vou botar onde? Eu botei na BR-101, Mão Simples. Botar onde? Veio me ajudar. Da onde veio o Cacildo Maldaner, governador, e disse, Pavão, tu é louco? Vai trancar a BR e tu me arruma um lugar para botar o lixo. Eu não tenho onde botar o lixo. A cidade é pequena, né? Já tinha questão ambiental. Aí voltamos até hoje, Itajaí, em função do que realizamos na época. Então a cidade, uma das coisas importantes foi o plano diretor, que mudamos, a retirada do lixo de Balneário Camboriú, no primeiro gesto, e conseguir unir a cidade para limpar a cidade, o povo, que era tomada de lixo, sem varreção, sem capinação, meses sem trabalhar os funcionários. Imagina Balneário Camboriú, iniciando o primeiro do ano,
e o lixo tomando conta da cidade. Eu fiz uma convocação através da Rádio Camboriú, aonde centenas, eu digo milhares de pessoas, digo mais de 1000 pessoas tinha, foram ajudar a limpar, capinar, recolher lixo, tá, varrer, vassouras, aonde o falecido Rogério Rosa me emprestou os caminhões, outras empresas me emprestaram os caminhões, e fomos transportando e retirando esse lixo. Olha, se a gente estou contando uma história aqui que não sei se era esse o objetivo. Não, mas está ótimo, é isso aí mesmo, né? Lembrar, como o senhor mesmo falou, aquelas pessoas mais antigas que vivenciaram, né? Tem coisas folclóricas aqui, né? Tem coisas folclóricas em Balneário. E a gente ficaria aqui conversando muito ainda. A calçada da Avenida Atlântica era da largura dessa mesa, praticamente. E era formada num trecho de lajota, no outro trecho de ladrilho, no outro trecho só areia, outro trecho era pedra. Era uma calçada. Tudo irregular. Simples, né? não era tudo irregular. E foi onde nós começamos a transformar. Deu aquela enchente que demoliu toda a Avenida Atlântica no dia que eu assumia, e onde nós começamos a transformar a Avenida Atlântica. Olha, é muita história que a gente demoraria mais 2, 3 ou 4, não sei quantos programas, para lembrar tudo isso que esse cidadão, né, que veio para Balneário Camboriú, que ama Balneário Camboriú, que vive em Balneário Camboriú, vai voltar para a política, não? Eu acho que agora tem a vez é de outra pessoa. Está me surpreendendo com o trabalho dela. Estou orgulhoso, muito orgulhoso. Que é a Juliana, acho que a vez é dela agora. Tá? Então foi muito bom ter o senhor Só aqui não me conosco. conhece mais. Mas volta ainda, né? Foi muito bom ter o senhor conosco aqui hoje. Obrigado, né, pela cortesia, pela vinda aqui. Obrigado à Juliana, né? Que a Juliana que lhe trouxe, né? Muito obrigado. Agradeço imensamente, Elias. Você tem uma história até muito... Tu teria que ser entrevistado. Você diria a Juliana, ela vai ter um programa de televisão dela, na Panorama, para ela ouvir o Elias. Porque vários passaram pelas suas mãos e você sabe da história em Balneário que mais do que ninguém. Que era telefone direto, né? O povo participava direto no seu programa e você tem que ser entrevistado também. Tem um caso folclórico, se dá tempo, que eu mandei arrancar todas as placas que tinham na calçada. Tinha que arrancar. E o povo não arrancava. Dei prazo 30 dias, 60 dias, não, dei 90, dei 30 e acabou o prazo. E eu mandei começar a cortar as placas de ferro. Cortar e carregava tudo embora, as placas. Sendo que uma das placas, um cara entrou na justiça e provou que a calçada era dele. E pertencia realmente ao trecho no terreno. E essa, com uma liminar, eu não pude tirar. Eu peguei e fiz a menor desapropriação do mundo. Desapropriei o azulejo e retirei a placa. São algumas das histórias, tá, gente? Muito obrigado, Leonel Pavão, pela participação conosco nesse Memória ABC. Lembrando que esse programa foi gravado no dia 29 de março, exatamente na época de pandemia ainda, né? E quem vai ver esse programa no futuro vai acompanhar isso de perto. Muito obrigado e até o próximo programa. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.